Queridos, o texto que eu quero aqui caminhar com vocês hoje se encontra em Filipenses, capítulo 10. Nós vamos caminhar até às 9 horas, e eu quero convidá-lo para que abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, uma carta que fala sobre alegria, que fala sobre contentamento, uma carta que fala sobre a amizade, uma carta que fala sobre a necessidade de nós realmente caminharmos juntos, de nós sermos ministrados, de nós ministrarmos na vida uns dos outros, de nós sermos generosos, solidários, de nós sermos ousados, pois tratava-se aqui de irmãos que não estavam intimidados diante de todas as coisas que estavam acontecendo. Então, no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o segredo do contentamento. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós gostamos muito de pegar apenas o tudo posso naquele que me fortalece, e às vezes nós nos esquecemos do que vem antes, né? Nós mencionamos muito o tudo posso, mas nós nos esquecemos do que ele acabara de falar. E aí diz, o texto continua: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso espírito. Irmãos, o segredo do contentamento é, de fato, um capítulo conclusivo, extraordinário e maravilhoso. E, muito provavelmente, nós conhecemos ou já ouvimos muito a respeito de, pelo menos, um versículo deste capítulo 4, que é, sobretudo, essa declaração de fé que tudo posso naquele que me fortalece. Mas, às vezes, nós fazemos afirmação a respeito deste texto, deste versículo, quando as coisas estão um pouco complicadas, mas talvez nem muito complicadas. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez no momento assim de novas aspirações, de novos desejos, de almejar algo maior, algo melhor, né? E quando, na verdade, o apóstolo Paulo está compartilhando a sua experiência de vida, as coisas boas e as coisas ruins que lhe aconteceram, e ele, então, conclui com essa frase tão extraordinária, tão reveladora, a respeito de um homem que aprendeu e passou por tantas coisas e com quem nós vamos aprender um pouco mais aqui hoje. E talvez a pergunta seria muito simples. Nós temos contentamento? Nós somos gratos a Deus? Olhamos a nossa vida, olhamos as coisas que temos, olhamos o acesso às coisas que temos, olhamos a facilidade que nós temos. São tantas as oportunidades, são tantos os acessos, são tantas as possibilidades com as quais nós nos deparamos constantemente, que às vezes aquilo entra na nossa vida, na nossa rotina, e a gente já não tem mais um olhar grato em relação àquilo que está diante de nós. E eu costumo sempre dizer para a igreja, e
E eu não me esqueço disso. E é uma questão pessoal mesmo. E todas as vezes que eu tomo um copo de água fria, é uma gratidão no coração profunda. Um copo de água fria, uma sensação assim maravilhosa, porque me traz recordações assim de um período em que a água morna estava presente durante todo o dia na vida da gente. E não era nada agradável. Então, uma água gelada, uma água fria, para mim é uma satisfação, gera sentimentos assim tão maravilhosos na minha vida, uma coisa tão simples, né? Mas que para mim tem tanto significado. E às vezes a gente começa a ter acesso a algumas coisas e a gente vai se esquecendo, às vezes, daquela jornada, a gente vai se esquecendo da trajetória, da caminhada, o nosso coração vai se acostumando e a gente vai perdendo a sensibilidade, a gente já não é mais capaz de olhar a vida e de ter um coração tão grato a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem nos dado. O contentamento é algo extremamente necessário numa sociedade como a nossa, que vive insatisfeita com tantas coisas. Uma loja de telefone celular, ela lança um modelo novo e você já começa a ver a formação de filas durante alguns dias para terem acesso aos primeiros aparelhos daquele lançamento. Então a gente percebe assim uma sociedade às vezes muito eufórica, falta realmente esse contentamento, falta, sobretudo, a capacidade de lidar com o sofrimento, com a escassez, com as dificuldades. Então, essa carta, ela abrange muito dessas coisas. Eu queria convidar você para caminharmos juntos aqui. Sai daí não, fica firme. Então, vejamos o segredo do contentamento. Primeiramente, começa aqui no verso de número 10, onde a gente percebe a providência externa de Deus na vida do seu servo. O apóstolo Paulo, ele adotou como prática o não viver somente do ministério. Ele escreve cartas orientando a igreja, dizendo o seguinte: digno é o trabalhador do seu salário. Ele não tinha nenhuma dificuldade com pastores full-time, pastores de tempo integral no ministério. Mas não sabemos as razões, ele optou por ser um fazedor de tendas. E aqui, então, ele escreve para essa igreja porque ela foi parceira dele no seu ministério. Ela se associou a ele, caminhou junto, ela levantou ofertas para este servo de Deus. E ele então diz: eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Veja bem, ele está agradecendo a Deus porque os filipenses preocupavam-se com o apóstolo Paulo, mas ainda eles não tinham tido a oportunidade de ajudá-lo financeiramente. Eles tinham uma preocupação, mas eles não tinham como fazer com que os recursos chegassem até o apóstolo Paulo. Eles tinham um sentimento de apreço, eles tinham apreço pelo apóstolo Paulo, eles tinham uma grande consideração para com o apóstolo Paulo, e eles queriam ajudar de alguma maneira, mas eles estavam impossibilitados. Tinham desejo, mas faltava oportunidade. E às vezes, queridos, nós temos a oportunidade, mas nós não temos o desejo. Esses irmãos tinham desejo, mas eles estavam desprovidos de oportunidade. Eles tinham interesse, mas as circunstâncias não eram favoráveis. Hoje, às vezes, nós lidamos com a questão de ter a oportunidade, mas falta aquele interesse genuíno em realmente ajudar, em realmente socorrer. Perdão, irmãos, a palavra que aparece aqui, quando ele diz, porque uma vez mais renovastes, essa palavra traz o sentido de reviver, de florescer. Descreve aqui uma árvore cheia de broto da primavera. Então, ele louva a Deus porque aqueles irmãos, eles tinham a oportunidade de realmente estender a mão, de socorrer, de ajudar o apóstolo Paulo. Eles renovaram esse desejo. Esse desejo floresceu de novo. Ele não ficou lá no passado, não, ele continuou presente na vida deles e agora, de uma maneira muito bela, ele floresceu de novo no coração deles e eles fizeram com que a oferta chegasse de fato até ele, apóstolo Paulo. Então,
ele louva a Deus pela providência externa de Deus. Irmãos, isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, penso eu, não era um cara orgulhoso. Ele optou por fazer tendas, uma questão pessoal dele, né? Mas ele não tinha nenhuma dificuldade em receber ajuda das pessoas. Porque às vezes nós podemos ser pobres orgulhosos. Nós podemos ser pessoas que às vezes não quer transmitir a ideia de que uma ajuda, uma doação, não seja bem-vinda. E no coração, o orgulho não permite. É uma roupa que alguém pode te dar, é uma oferta que alguém pode te dar, é uma cesta básica, alguma coisa do tipo. E a gente, às vezes, pode achar que aquilo soa como sendo humilhante. É humilhante demais receber? Não é não. O apóstolo Paulo não teve nenhuma dificuldade com isso. O Senhor Jesus não teve nenhuma dificuldade com isso, pois havia até mulheres e de posse, mulheres da alta sociedade, que o servia com os seus bens. Então, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus pela providência externa. Deus movendo pessoas, Deus movendo uma igreja, para que a igreja fosse sensível às suas necessidades. Isso é maravilhoso, irmãos. Alguém ter essa sensibilidade, essa capacidade de chegar, de se aproximar e de dizer o seguinte: olha, eu gostaria de lhe dar uma coisa, eu queria saber se você aceita, né? Então, a providência externa de Deus, isso é tão maravilhoso, pois pode chegar num momento assim tão oportuno na vida da gente, né? Tão maravilhoso na vida da gente, que a gente poderia, ao invés de ficar orgulhoso, ser grato. Deus, muito obrigado, porque estávamos verdadeiramente necessitando, estávamos verdadeiramente precisando. Então, ele louva a Deus por essa providência externa. Deus movendo pessoas, Deus agindo na vida de pessoas, Deus nos abençoando através de pessoas. Coisa linda isso. Coisa linda, coisa bela. Mas ele fala sobre a providência interna de Deus. Olha só o verso 11, ele diz assim: digo isso. Ele está se alegrando, né, pelo fato daqueles irmãos terem lhe ajudado, mas ele faz uma ressalva, ele não está lamentando. Não, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, ou seja, ele está corrigindo a impressão de que ele estivesse se queixando de estar passando necessidade, de estar criando uma situação, porque às vezes isso pode acontecer também, não é? As pessoas começam a falar das desgraças, das suas lutas, das suas dificuldades, querendo suscitar no coração do outro a generosidade e a bondade. Aliás, programa de televisão que não faz chorar não dá ibope. Não é? Tem que rolar uma lágrima, tem que ter um negócio trágico, tem que ter uma dor, tem que ter uma luta, tem que ter uma dificuldade. Aquilo é constantemente levantado, destacado, porque nós somos uma sociedade que gosta disso, porque isso dá ibope, isso dá audiência. Me lembro, por exemplo, de quando estourou aquela barragem lá de Mariana e aquele material químico daquela barragem, ela foi escoando e chegando até o Rio Doce, foi comprometendo várias cidades que viviam da pesca, por exemplo. E aí pessoas começaram a enviar água mineral para a cidade de Governador Valadares e tudo mais. E aí, às vezes, eles mandavam assim, um caminhão cheio de água mineral e colocavam um outdoor, um adesivo assim, bem grande de quem estava mandando, né? E isso é tão comum, porque em momentos como esse a gente não consegue ajudar melhor. Em momentos como esse, muitos se dispõem a ajudar, mas com a condição de aparecer um pouco mais, né? De suscitar, assim, de criar uma empatia com as pessoas. Olha que tipo de pessoa sou eu ajudo mesmo. E aqui o apóstolo Paulo, antes das pessoas começarem a achar que ele estava lamentando para suscitar ou gerar uma situação, um despertamento na igreja, ele já faz uma ressalva. Eu digo isso não por causa da pobreza, né? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você estar humilhado,
como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, estes versos 11 a 13, eles são riquíssimos. Vale a pena a gente memorizá-los, vale a pena a gente transcrevê-los, colocar na geladeira, memorizá-los, o que o apóstolo Paulo está compartilhando aqui. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, notem, porque aprendi a viver contente. E essa palavra, aprendi a viver contente, a palavra contente, ela dá a ideia de ter sustento próprio para as necessidades, meio suficientes para a sua subsistência. O apóstolo aqui, ele está dizendo o seguinte: eu me ajusto a toda e qualquer situação. Os estoicos, na sua filosofia, pegavam essa palavra contente no sentido de ser autossuficientes. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele dá um outro sentido a essa palavra. Ele diz que a sua suficiência não estava nele, a sua suficiência estava em Deus. A sua suficiência estava em Cristo Jesus. Então, ele aqui ele se coloca, aqui estava um homem que não era vítima nem do sucesso e muito menos das humilhações. Quando ele estava num momento bacana da sua vida, maravilha, numa posição legal, ele não se orgulhava, não é? Pelo contrário. Então, ele transitou nesses dois mundos. Porque, às vezes, irmãos, chegar a uma determinada posição pode não ser muito difícil. Difícil é você descer dessa posição. Porque, às vezes, quando a gente desce daquela posição, a gente quer viver no andar de baixo, né? Nesse degrau de baixo, como se nós estivéssemos no degrau de cima. Porque a gente pode até descer do ponto de vista social, mas do ponto de vista das nossas emoções, do ponto de vista da mente, do ponto de vista da postura, a gente não quer descer. Porque é vergonhoso demais, é trágico demais, é humilhante demais. O apóstolo Paulo, ele fala que ele já passou por humilhações, mas já viveu momentos também em que ele fora honrado. A prosperidade, irmãos, ela pode causar mais estrago na vida de uma pessoa do que as adversidades. Davi, quando ele adulterou com Batseba, não foi num momento difícil da sua vida. Enquanto Davi está no deserto, enquanto Davi está sendo perseguido por Saul, enquanto Davi ainda não havia chegado no reino, mesmo de posse, mesmo sabendo de que ele chegaria lá, é um homem de um quebrantamento muito grande. Mas quando ele chega no palácio, quando ele chega no poder, ele começa, então, a descuidar de algumas áreas da sua vida. Porque a prosperidade, ela pode fazer isso. Ela pode gerar esse descuido, pode gerar uma certa arrogância, pode fazer com que a pessoa já não ore, não vigie mais, fica desatento com a sua vida. Então, a prosperidade pode causar muito mais estrago na vida de uma pessoa do que as adversidades. As adversidades, elas fazem com que a gente fique com o pezinho no chão, ela faz com que a gente calce as sandálias da humildade, ela faz com que a gente se reconheça como seres humanos fragilizados, que a gente não tem esse poder que às vezes a gente pensa que tem, que nós não temos a capacidade de resolver coisas que às vezes nós achamos que temos, que nós não somos tudo isso. E aí vem um vírus chamado aí Covid-19. E tem a capacidade de matar 84 mil pessoas. Então, as adversidades, elas talvez sejam mais benéficas na vida de uma pessoa do que a prosperidade. A igreja de Apocalipse 3,17, olha qual foi a postura dessa igreja. Apocalipse 3, verso 17. Às vezes nós podemos pensar assim, sabe, irmãos? Nós podemos achar que nós estamos nessa condição de nos sentir autossuficientes. E aí, essa igreja disse assim, Apocalipse 3,17, carta à igreja em Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma.
E aí Jesus diz, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas a igreja estava se achando. A igreja estava se colocando numa posição aqui de não precisar de nada. Estou abastado, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E aí o Senhor Jesus olha, faz o raio-x e diz, você está achando que você está com essa bola toda? Tá não. E às vezes seres humanos são tomados desse sentimento. Nos achamos assim. E Jesus chega e diz o seguinte, pois você que não sabe que é um pobre, que é um cego, está nu. Então, precisamos tomar cuidado. Ele diz, tanto você estar humilhado. Essa palavra humilhado no grego significa abatido. Era usado no grego clássico para se referir a um rio que mingua. E aqui parece que dá a ideia, assim, das suas energias que se vão, de um esgotamento muito grande. A expressão de tudo em todas as coisas, já tenho experiência, é uma outra palavra também interessante, porque ela dá a ideia de alguém que estava sendo iniciado nos rituais das religiões pagãs. Com isso, ele estava querendo dizer o seguinte, que as tribulações e provações haviam iniciado no seu coração o segredo do contentamento. Ele fora iniciado neste segredo do contentamento. Ninguém nasce assim, queridos. Por isso que ele diz, eu aprendi a viver contente. É uma coisa que a gente aprende. Porque às vezes, quando nós temos falta, nós ficamos descontentes. Ficamos irados, ficamos raivosos quando as coisas não estão ou não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Então, quando ele diz de tudo ou em todas as coisas, eu já tenho experiência, ele está querendo dizer o seguinte, eu fui iniciado nesse segredo do contentamento. As dificuldades, as adversidades, as provações, as faltas de tantas coisas pelas quais ele havia passado. E aí, então, ele começa a falar a respeito daquilo que realmente o sustentou em ambos os momentos, tanto no andar mais elevado, quanto também quando ele estava numa posição mais embaixo de humilhação. Não é? Porque o poder para reagir a todas as situações era proveniente de Cristo dentro dele. Dentro dele. Porque quando nós estamos um pouco mais elevados, irmãos, nós ficamos mais tranquilos, não precisamos de muita força, né? A gente se sente seguro, estabilizados, tranquilos, maravilha. Mas se de repente a história dá uma guinada, se as coisas mudam, e aí? E ele disse que ele passou por todas essas experiências, e aí ele resume muito bem, dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele chama atenção para essa providência interna de Deus. Então, nos falta entender um pouco mais a respeito desse poder que nos sustenta em todos os momentos, que faz com que a gente não fique paralisado, prostrado, cabisbaixo, intimidados, acovardados diante das dificuldades da vida. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas aquele que me fortalece vai me sustentar. Por que nós não somos tomados por essa convicção profunda? Tudo posso naquele que me fortalece. O momento está ruim, o momento é adverso, o momento é difícil, a família está vivendo uma crise, estou passando um momento trágico na minha vida profissional, na minha vida emocional, na minha vida existencial, mas tudo posso, eu creio de todo o meu coração, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele me sustenta. Todos nós, meus irmãos, podemos passar por experiências semelhantes, mas a maneira como nós encaramos essas situações há de ser diferente na vida de cada um de nós. Podemos ter situações semelhantes. Pessoas perdem o emprego, mas a maneira como nós reagimos é diferente. Pessoas adoecem, mas a maneira como nós reagimos diante da doença é diferente. Cada um, ele tem a sua maneira, ele tem a sua identidade própria para reagir de maneira singular. Não dá para universalizar essas experiências, não. Mas há algo que deve ser comum a nós. O poder de Deus sustentando a nossa vida. A parte mais importante de uma árvore não é aquilo que podemos ver, mas é as suas raízes profundas. É a parte mais importante da vida do cristão. Aquilo que só Deus vê.
Nós, às vezes, olhamos as folhas, olhamos o aparato e nós nos damos por satisfeitos. Às vezes tem muito aparato, mas a raiz é igual aquela da semente que caiu sobre o solo rochoso. Cresceu rapidamente, mas ela não tinha raiz. Em vindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo ela morreu. Então, a coisa mais importante não é aquilo que os homens veem. A coisa mais importante é o lugar secreto. E esse lugar secreto está aqui dentro. Esse lugar secreto é aquilo que só Deus sabe qual é. É aquele que Deus conhece de fato e de verdade. Porque nós olhamos, as pessoas podem olhar para nós e dizer, nossa, fulano está muito bem. Mas às vezes não está, irmãos. É um sorriso amarelado, forçado, porque a coisa está pegando e a gente não quer dar o braço a torcer. Fala sério, a gente não quer. A gente tem dificuldade de pedir ajuda, a gente tem dificuldade de abrir o coração. Estava conversando com um pastor amigo, querido meu, e ele compartilhando uma coisa assim, pessoal da sua vida. E ele compartilhou aquilo com outras pessoas. Ele diz, Rinaldo, como que isso tem me feito bem? Porque a gente vai arrastando coisas, a gente vai empurrando, vai colocando para debaixo do tapete. Mas uma hora a conta chega. Chega na vida emocional, chega na família, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Tudo posso. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte, eu estou pronto para qualquer coisa por meio da força daquele que vive dentro de mim. Eu estou pronto para qualquer coisa por meio da força daquele que vive dentro de mim. Estou pronto. Estou preparado para enfrentar qualquer coisa, estou preparado para enfrentar qualquer dificuldade, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Então, esse é o apóstolo Paulo, que nos convida a ter essa mesma fé, essa mesma convicção. Tudo posso naquele que me fortalece. O momento não está bom, o momento é difícil, o momento é de crise, mas vamos seguindo confiando no Senhor. Outra coisa, ele agradece a Deus pela generosidade daqueles irmãos. A providência generosa dos irmãos. Olha o que ele diz. Vamos voltar aqui para Filipenses. Filipenses. Agora, a partir do verso 14, ele descreve assim, ó, começa a dar detalhes, né? Todavia fizestes bens, associando-vos na minha tribulação. Era como se aqueles irmãos fossem sócios dele, né? Nessa empreitada da pregação do Evangelho. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Irmãos, é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente fazer parte de um ministério consolidado, estruturado, maravilhoso, é fácil. Difícil é construir história. Já reparou? O difícil é fazer parte da história. Chegar quando está tudo pronto. Não estou falando que está errado, não, tá certo, irmãos? Não estou querendo dizer isso, não, porque isso é um procedimento absolutamente normal. Eu e Gislene saímos de Dom Cavate, viemos para São Paulo, já chegamos na igreja com a sua estrutura, ok, maravilha, louvado seja Deus, né? Mas eu quero dizer o seguinte, construir uma história não é fácil. Esses irmãos de Filipos estiveram com Paulo desde quando ele chegou lá na Macedônia. Eles abraçaram esta causa junto com eles se entregaram mesmo de coração, confiaram naquilo que Paulo estava pregando, caminharam juntos com o apóstolo Paulo, não se deixaram levar por conversa fiada de ninguém, amaram aquele homem, honraram aquele homem, serviram aquele servo de Deus e foram assim, foram a igreja mais próxima, mais afetiva, mais íntima que ele teve. Ele planta uma igreja numa cidade chamada Corinto, e aqueles irmãos o acusaram de ser um mercenário. O acusaram de ser alguém que pregava o evangelho por interesses espúrios, só por causa de dinheiro.
Então, aqui ele agradece a Deus, porque aqueles irmãos, veja bem, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Nenhuma igreja. Tem coisas que a gente fica querendo fazer algo, não faz, tem horas que a gente não quer fazer também, porque essa verdade é melhor a gente dizer que não quer fazer. Me lembro de um pastor que está aqui em São Paulo e ele estava plantando uma igreja numa cidade aqui do estado de São Paulo. E por várias vezes ele mandava informações a respeito da situação do campo, querendo que a igreja o apoiasse. Irmãos, e as coisas não permitiram isso. Né? A gente não conseguiu chegar num denominador comum para ajudá-lo, já com os compromissos que a igreja tem, aquela coisa toda, como é que amplia essa parceria, e acabou que a coisa não rolou. E ele tentava levar esse negócio assim meio que sozinho. Parece que nenhuma igreja se associou a ele. Parece que não havia nenhuma igreja que se dispôs a dizer assim, a gente ajuda com alguma coisa, vamos caminhar. O apóstolo Paulo diz, olha, nenhuma igreja se associou comigo, somente vocês. Vocês fazem parte dessa história, porque desde o começo vocês estão caminhando comigo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Construir uma história realmente talvez seja o maior desafio dessa geração hoje. Porque às vezes nós estamos num ambiente e os atrativos são muito grandes, as concorrências são muito grandes, igrejas com poderes aquisitivos muito maiores, muito melhores, e isso é atraente, né? Tem toda uma questão envolvendo isso aí, mas ele diz, olha, vocês estão comigo desde o começo. Há uma história de vida aqui. Eu acho isso sensacional, particularmente falando. Eu acho maravilhoso isso. Né? Então, ele louva a Deus por essa generosidade desses irmãos, por essa fidelidade, por essa cumplicidade, por essa identificação, por essa doação, por esse compartilhar não só de recursos financeiros, mas de compartilhar de coração, de alma, de sentimentos. Irmãos, como isso é importante, como nós precisamos disso. E ele diz, ninguém se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E olha só, eu recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí, como ele reconhece que ele não tinha condições de fazer o mesmo por aqueles irmãos, ele não tinha recurso, olha só o que ele diz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele diz, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, mas é o seguinte, o meu Deus vai abençoar vocês. O meu Deus vai suprir vocês. O meu Deus vai abençoar grandemente a vida de vocês. O meu Deus vai suprir e vai prover aquilo que todos vocês necessitam. Irmãos, que experiência, que declaração de fé, que coisa linda é o que o apóstolo Paulo descreve e relata aqui para a vida daquela igreja, louvando a Deus pela providência da generosidade daqueles irmãos para com a sua vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Como que nós precisamos disso? Tá certo? E para terminar, irmãos, a providência redentora de Deus. Irmãos, Deus trabalha de maneira que nós não entendemos, não compreendemos. Deus trabalha de maneira a nos surpreender. Olha só o que está escrito aqui, nas saudações finais. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Mas, verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Por qual razão? Por causa do Evangelho.
Ele era um pregador do evangelho, e ele está preso por causa do evangelho. Mas o mensageiro está preso por causa do evangelho, a mensagem não. E aí, então, ele está impossibilitado de sair, mas ele não está impossibilitado de conversar. Então, os funcionários do palácio, os funcionários da corte, os soldados da corte, estavam constantemente tendo contato com ele, estavam constantemente ouvindo de Jesus através dele. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai para a casa de César por causa do evangelho, e pelo fato dele, o apóstolo Paulo está na casa de César, do homem mais forte, do cara mais poderoso daqueles dias, o evangelho está alcançando aqueles que trabalhavam na casa do César. Irmãos, o evangelho é extraordinário. Nós precisávamos acreditar mais, confiar mais na providência de Deus, na salvação de vidas. Às vezes nós queremos pegar Deus e nós queremos domesticar Deus. Nós queremos que Deus haja apenas de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha teologia. Teologia, tá certo? E a gente esquece que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não dá para estocar a providência de Deus. Não consegue. Você não consegue estocar a providência de Deus. E você, então, vai administrando a providência de Deus. Você não consegue. Quiseram prender o pregador, mas eles não compreendiam que a mensagem é como o vento. O evangelho é como o vento. Não dá para estocá-lo, não dá para prendê-lo, não dá para segurá-lo, não dá para impedir dele agir. Agindo eu, quem impedirá? Fala aí para mim, gente boa. Agindo Deus, quem vai impedir? Quem? Qual governador, imperador, qual político? Não existe. Então aqui nós vemos a providência redentora de Deus na vida de pessoas, permitindo que o apóstolo Paulo, por um período da sua vida, ficasse privado de sair plantando igrejas, porque ele precisava alcançar os da casa de César. César talvez achando que estava tudo tranquilo, prendemos o mensageiro. Acabou, nós vamos acabar com esse cristianismo, vamos boicotar esse negócio, essa religião que cresce tanto. Mas ele não sabia que o Espírito Santo estava soprando na sua casa, que o Espírito Santo estava soprando na corte real, que o Espírito Santo estava agindo livremente, graciosamente, salvadoramente naquele lugar. Irmãos, é maravilhoso o que o Evangelho faz. Nós estamos muito quadradinhos, irmãos. Nós queremos que Deus, ele age dentro daquela nossa perspectivazinha, reduzida, medíocre, né? Vou estabelecer aqui métodos, como se Deus ungisse métodos. Não tem esse negócio não, querido. Que método é esse? Vamos prender Paulo. E ele alcança os da casa de César. Prendeu o mensageiro, a mensagem está livre. Prendeu o mensageiro, mas o vento está soprando, a graça está agindo. E às vezes aquilo que nós pensamos ser trágico, pensamos ser uma catástrofe, pode ser uma catástrofe de graça. Pode ser uma catástrofe para a salvação. É assim com Deus. Por isso que em tudo a gente tem que dar graças, porque a gente não sabe o produto final disso. José, lá do Egito, pôde dizer para os seus irmãos: vocês até que intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Porque na vida da gente, ou na vida de um crente, podemos arriscar dizer que não há obras do acaso. Há providência de Deus. Termino, irmãos, dizendo o seguinte. O texto que lemos fala de renovação. Fala de florescer. É o que aparece lá no verso de número 10, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Talvez é disso que você está precisando. Talvez é disso que eu esteja precisando.
uma vida renovada, uma vida que possa florescer de novo, uma vida que possa reviver de novo, uma vida que possa se encantar com aquilo que um dia encantou você, mas o tempo passou, você esfriou, você se aborreceu, você se amargurou, você se afastou. Talvez você está precisando desse florescer de novo, de graça na sua vida, para desvendar os seus olhos, para ver a beleza daquilo que Deus faz na sua vida e na vida das outras pessoas. Talvez você já não se encanta mais em ver a graça de Deus, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Perdeu a possibilidade de ver a vida e olhar a vida nessa perspectiva do belo, do maravilhoso. Talvez você está precisando de renovação. Eu quero dizer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A de renovação, ele pode nos fortalecer, ele pode realmente fazer-nos florescer de novo. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Você sabe, a gente sabe do que a gente precisa. A gente sabe que a gente já foi um dia. E a gente sabe daquilo que nós fomos nos tornando com o passar do tempo. Crente chato, mimados, milindrados. Não é assim, irmãos? É assim, às vezes, né? Estou falando por mim, né? Segunda coisa, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Deus não nos fortalece para fugir da sua vontade. Fugir da sua vontade vai ter peixe, vai ter tempestade, vai ter turbulência, vai ser trágico. Mas na vontade de Deus, ele nos fortalece. Vai vir tempestades, ele nos fortalece na tempestade. Vai vir as adversidades, ele nos fortalece nas adversidades. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. É uma frase do Ronaldo Lidório que ele ouviu de uma senhora idosa que foi fazer uma tradução da pregação dele, Ronaldo Lidório, e ele olhou para aquela senhora e ele não acreditou que ela fosse capaz de fazer uma tradução do inglês para o francês, porque já era uma senhora idosa. Quando aquela mulher subiu no púlpito junto com ele, que ele começou a pregar, e ela encostou a sua bengalinha ali no púlpito, dizendo que aquela mulher se agigantou, e ele nunca na sua vida viu uma tradução tão perfeita como daquela mulher. E aí, quando eles terminaram, eles sentaram no banco, e ele a agradeceu por aquela tradução tão maravilhosa, e ela disse: Ronaldo, eu não sei te explicar, mas Deus sempre me fortalece quando eu faço a sua vontade. E ele guardou isso no seu coração. E o texto fala disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus sempre nos fortalece, meus irmãos, quando nós fazemos a sua vontade. Permaneçamos neste caminho da vontade de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Termino dizendo que as ações imprevisíveis sobre as ações imprevisíveis da graça de Deus. Havia os santos da casa de César, coisa linda. Paulo foi preso por causa do evangelho, o mesmo evangelho que levou Paulo para a prisão foi responsável por levar transformação e salvação àqueles que trabalhavam. Precisamos crer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos crer nisso, irmãos. O evangelho é o poder e tudo posso naquele que nos fortalece. Estou pronto para encarar qualquer coisa por causa daquele que habita em mim. Estamos mesmo? Essa foi a fala do apóstolo Paulo. Esta foi a convicção desse homem de Deus. Que o tempo que aprove a Deus foi uma bomba por onde passou, de graça, de poder de Deus, do amor de Deus, de alcançar vidas. E por coisas tão pequenas nós estamos, às vezes, acovardados, intimidados, temerosos, cabisbaixos. Irmãos, vamos orar para Deus nos livrar do espírito de covardia, de medo, para que Deus realmente possa nos fortalecer. Talvez você está se sentindo fraco,
cabisbaixo, desanimado, abatido, como aquela mina, aquele rio que mingou, que secou, já não tem mais alegria no coração, a tristeza invadiu a sua alma. E talvez você pode ir parafraseando aquilo que o salmista disse: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Vamos orar? Pedir por isso, pedir por força e pedir que o Evangelho continue fazendo isso que ele é capaz de fazer, alcançando vidas de maneira inesperada. Que planejamento foi esse? De prender o maior pregador que existia, para que, por intermédio desse pregador, o Evangelho chegasse-nos da casa de César. Porque às vezes só assim, né, irmãos? Para o Evangelho chegar no palácio, só dessa maneira. Não é verdade? Então vamos orar. Estamos juntos sempre, então mesmo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava: nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas ele nem o mal fez. Contra ele, dizendo: não és tu Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Nosso irmão Dias disse aqui: nossos amigos enviam saudações, e todos os cristãos aqui, especialmente os que trabalham no Palácio de César, querem que vocês se lembrem deles. A Bíblia, a mensagem. Obrigado, Dias. É uma preciosa tradução do Eugene Peterson. Queridos, vamos orar. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E o Evangelho, o Evangelho é o poder para chegar na casa de César e alcançar os empregados, os soldados do palácio. Que coisa extraordinária! Louvado seja Deus. Tá certo, queridos? O segredo do contentamento. O apóstolo Paulo passou por ele. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que está o seu coração? Se queixando, lamentando, reclamando de tudo e de todos? Contentamento, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós.